Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que esta semana seja uma semana de muitas experiências com o Espírito de Deus. Que Ele em tudo te conduza, porque Ele era o teu intercessor. Ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis, para que a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desejo do coração de Deus, ele se cumpra na tua vida. Que assim seja, para a glória de Deus. Eu quero partilhar hoje alguns versículos do capítulo de número 6. O livro de Hebreus tem alguns versículos que são de difíceis interpretação. E um deles é exatamente esse, né? Alguns deles, melhor dizendo, estão aqui no capítulo de número 6, que são os versículos de 4 a 6. O que é que diz nesses versículos? É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Veja o que esse versículo está dizendo, que é impossível para aquela pessoa que um dia experimentou as maravilhas do Espírito Santo, experimentou o poder da palavra de Deus, experimentou as riquezas celestiais, mas tropeçou e caiu. Diz o texto que é impossível que esta pessoa se arrependa. Não é fácil a interpretação desse versículo, mas se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos entender o que o autor de Hebreus está querendo dizer. Porque se nós entendermos de forma geral que é impossível alguém tropeçar, cair e se arrepender e voltar, ora, com certeza eu e você não estávamos mais na igreja. Com certeza, as pessoas teriam já há muito abandonado o Senhor. Não é isso que Hebreus está querendo dizer. Tanto é que na experiência de Pedro, por exemplo, Pedro que era um porta-voz dos apóstolos, Pedro que era coluna da igreja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, no momento crucial do ministério de Jesus, no momento em que ele mais precisou dos seus discípulos, foi exatamente o momento em que Pedro lhe deu as costas e o negou. Mas quando Jesus ressurge, está lá em Marcos, no capítulo 16, ele diz, olha, ide e dizei aos meus discípulos e a Pedro. E mais na frente ele encontra Pedro e faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Segunda pergunta, Pedro, tu me amas? Terceira pergunta, Pedro, tu me amas? Pastoreia o meu rebanho, cuida do meu rebanho, ser com o meu rebanho. Jesus o reintegra. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, que vai falar a respeito da igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava totalmente independente, autônoma, que podia viver sozinha e fazer o que bem entendesse, uma igreja morna, Jesus diz que eles deveriam se arrepender. Deveriam se arrepender. Então, há arrependimento para aquele que um dia tropeça, há possibilidade de arrependimento e de reconciliação. Ora, se há, o que o autor está querendo dizer que é impossível essas pessoas retornarem? Percebam com muita atenção o que diz o final do versículo 6. De novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Ou seja, é um ato contínuo. Essas pessoas tropeçaram e caíram, mas continuam em queda. Essas pessoas crucificaram a Cristo, mas continuam crucificando. Então, para aquelas pessoas que erraram, mas continuam errando, para aquelas pessoas que
permanecem crucificando Cristo. Para essas pessoas que ainda não se arrependeram, para essas pessoas é impossível. Se torna impossível, mas para todas aquelas que genuinamente se arrependem, confessam e abandonam, há a possibilidade de reconciliação com o Pai. E assim como aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco, nós nos arrependermos e permanecermos na presença de Deus. Que Deus renove a tua fé, que Deus renove a tua alegria, que Deus renove a tua comunhão. Amém.